Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pacelli, faço parte da equipe de professores do Gran Cursos. Sou professor de Contabilidade Pública, Direito Financeiro e AFO. E nesse bloco a gente vai trabalhar com dívida ativa, aspectos contábeis, ou seja, aspectos mais avançados da contabilização. Então vamos lá, vamos para o que interessa. Então, dívida ativa, aspectos contábeis. Então, primeiramente a gente vai falar sobre conceitos gerais, certo? E no segundo momento, a gente vai falar sobre métodos para registrar a inscrição. E no terceiro momento, casos especiais de escrituração. Então preste atenção. Primeiro a gente vai passar por conceitos e depois a gente vai entrar nos lançamentos propriamente dito. Essa aula é importante que você já tenha um domínio dos registros contábeis, que com certeza você deve ter visto na aula que trata sobre operações típicas. Então o que você viu lá vai te dar base para você ter o domínio total aqui. Então vamos lá. Então, procedimentos anteriores à inscrição. Então isso é importante, ó. Somente poderão ser encaminhados para inscrição em dívida ativa os créditos anteriormente, os créditos vencidos, anteriormente reconhecidos como crédito a receber. Então isso é importante. Então vou fazer aqui um exemplo. Ativo, passivo, PL. Suponha que você tenha caixa aqui no valor de caixa, no valor de R$10.000. E você tem um PL aqui no valor de 10 mil. Aí você vai dizer, olha, eu vou inscrever dívida ativa de 5 mil de um imposto que não foi pago. A primeira pergunta que eu tenho que te fazer, você já registrou o efeito contábil desse imposto a receber? Se não, não tem nem como inscrever em dívida ativa. O primeiro passo é reconhecer o crédito fiscal a receber. Então como é que a gente faria isso? Vamos supor que a gente tem aqui IPTU a receber no valor de 2 mil, por exemplo. Como é que seria o lançamento? Seria esse aqui, ó, débito, crédito. Você vai debitar crédito fiscal no grupo 1.1, ativo circulante, e você vai creditar VPA no grupo 4.1, que é variações patrimoniais aumentativas, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Beleza? Quando você fizer isso, o que é que vai acontecer aqui com o seu ativo? Preste atenção. E o seu PL? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai jogar aqui crédito fiscal. No valor de 2 mil. E você vai somar aqui no patrimônio líquido R$2.000. Lembrando, você não acredita diretamente no patrimônio líquido. Você acredita nas VPAs, só que as VPAs têm um efeito positivo sobre o PL. Aí por que eu estou te falando isso? Porque agora, se você já reconheceu o crédito fiscal, você está apto a partir para a fase 2. O que é a fase 2? Inscrever a dívida ativa. Ou seja, você só pode escrever a dívida ativa se antes você tiver reconhecido o crédito fiscal. É o que está aqui, ó. Olha a palavra que está aqui no começo. Somente. Ou seja, não é em regra, não é talvez, é somente. Aí continuando. Verificado o não recebimento do crédito no prazo, cabe ao órgão ou entidade de origem do crédito encaminhá-lo para o órgão competente, porque é o que eu digo. E isso foi visto no bloco anterior. No modelo federal, que é o que está no MCASP parte 3, você separa o órgão responsável pela origem do crédito do órgão responsável pela inscrição da dívida ativa, que é um outro procedimento, que vai viabilizar a cobrança judicial. Você vai formalizar, vai criar um crédito de execução, de um crédito, um título executivo extrajudicial, enganchou aqui, um título executivo extrajudicial, mas esse título executivo extrajudicial é o que vai te permitir cobrar judicialmente essa dívida ativa, beleza? Aí voltando para cá, nesse caso aqui, a VPA ocorreu aqui, então essa aqui é a fase 1. Agora a gente vai para a fase 2. Na fase 2, o que é que acontece? Eu vou fazer aqui ativo, passivo, PL. O meu PL agora já é 12. 12 mil. E o meu ativo aqui, ele está com caixa no valor de 10 mil. Só que agora é o seguinte. Eu vou registrar aqui dívida ativa. E vou registrar aqui crédito fiscal. O que é que acontece com a dívida ativa?
Eu vou registrar aqui agora, ó. Eu não escrevi em dívida ativa R$ 2.000, o que é que você vai fazer? Você vai registrar 2.000 aqui. Só que tem um detalhe. Você tinha um crédito fiscal de 2. Agora aqui vai ficar 0. O que é que eu acabei de fazer aqui? Débito, crédito. Você debitou dívida ativa e creditou crédito fiscal. Ou seja, o que é que aconteceu na situação 2? Um fato permutativo. Por que foi um fato permutativo? Porque eu não alterei o patrimônio líquido. Eu apenas troquei ativo por ativo. Eu inscrevi um ativo chamado dívida ativa e dei baixa no ativo chamado crédito fiscal a receber. Beleza? Então é esse o procedimento. Então, olha o que está escrito aqui, que isso aqui já caiu em várias provas. A inscrição do crédito em dívida ativa configura fato contábil permutativo. Pessoal, muita gente boa perde essa questão. Então, a inscrição da dívida ativa é fato contábil permutativo. Avançando. No órgão ou entidade de origem, é baixado o crédito a receber contra uma variação patrimonial diminutiva. E no órgão ou entidade competente para inscrição, é reconhecido um crédito de dívida ativa contra uma variação patrimonial aumentativa. Dessa forma, considerando-se o ente como um todo, preste atenção, o ente como um todo, há apenas a troca do crédito a receber não inscrito pelo crédito inscrito em dívida ativa, sem alteração no valor do patrimônio líquido. Foi o que a gente acabou de fazer. Eu dou baixa no crédito a receber e eu escrevo dívida ativa a receber. Muitas, mas muitas mesmo, questões antigas e até recentes de 2014 consideram a inscrição da dívida ativa como fato modificativo aumentativo. Essas questões estão desalinhadas com a diretriz de reconhecimento da dívida ativa, que parte da premissa que houve uma VPA no momento anterior do reconhecimento do crédito, fase inicial, seja crédito tributário ou não tributário. Assim, na fase de inscrição da dívida ativa, ocorre apenas um fato permutativo. Então, isso aí é muito importante. Cuidado com questões anteriores a 2014, beleza? Próximo. Classificação do ativo. Quanto à expectativa de realização, a troca do crédito a receber no curto prazo pelo crédito de dívida ativa no longo prazo, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para a realização do crédito. Isso é importante. Quando você registra o crédito fiscal, você debita em ativo circulante. Quando você faz o primeiro registro de dívida ativa, como você ainda não sabe como é que vai ser a negociação com o devedor, a legislação determina que você jogue no ativo não circulante. Beleza? Continuando. Agora vamos falar os métodos para registrar a inscrição. Então, existem 2 métodos para registrar a inscrição. Inclusive, em provas de 2018, provas de 2019, isso foi cobrado. Então, é o procedimento tipo 1 e o tipo 2. Ou seja, na prova já parte da premissa que você sabe o que é tipo 1 e o que é tipo 2. Vamos ver o que está aqui. Moral da história. Tipo 1. Utiliza contas de controle. Tipo 1. Requer maior integração. Lógico. Se você vai usar contas de controle, você precisa de uma integração porque você vai trabalhar com a maior quantidade de contas, maior quantidade de registros contábeis. Se você trabalha com registro tipo 2, você dispensa o uso de contas de controle. Então, e esse procedimento deve ser utilizado quando houver dificuldade de integração. Beleza? Aí como é que funciona aqui? Ó? Presta atenção. Procedimento 1, com contas de controle. Primeira coisa, você registra registro do crédito a receber, que é o pré-requisito para inscrição de dívida ativa. Segundo passo, registro do crédito vencido a ser encaminhado para inscrição em dívida ativa. Terceira parte, encaminhamento do crédito vencido para inscrição em dívida ativa. Aí eu posso rejeitar ou posso inscrever. E depois você encerra as contas de controle. No registro tipo 2, não tem contas de controle. Você faz o registro do crédito a receber, que é o pré-requisito para a inscrição da dívida ativa, e já parte para inscrição. Ou seja, o procedimento tipo 2 ele é mais simples, mais simplificado. Não tem contas de controle. E o tipo 1 tem contas de controle. Agora a gente vai fazer o fluxo detalhado do registro do tipo 1. Então preste atenção. Primeira coisa, eu tenho que registrar o crédito a receber. Aí, o que você está vendo aqui? Ó? Crédito a receber débito, que é o crédito fiscal.
4. Variação patrimônio aumentativa. Por quê? Porque esse crédito a receber, eu registrei ele no momento anterior à inscrição da dívida ativa. Primeiro eu tenho que ter o crédito. Próximo. Registro do crédito vencido a ser encaminhado para inscrição em dívida ativa. Olha o que está aqui, ó. Eu vou debitar, agora em contas de controle, ó. Porque eu estou trabalhando com a classe 7 e a classe 8. Então eu vou debitar controle do encaminhamento de créditos para inscrição em dívida ativa e créditos a encaminhar para a dívida ativa. Ou seja, eu ainda não encaminhei. Eu só avisei que eu vou encaminhar. Eu tenho um crédito aqui preparado para enviar para a dívida ativa. Aí agora eu encaminho, ó, em encaminhamento. Aí no órgão de origem, eu debito crédito encaminhar para a dívida ativa e credito créditos encaminhados para a dívida ativa. Você está vendo que agora eu estou em contas que são contas de execução na classe 8. Ou seja, eu debito e credito na própria classe 8. E agora, no órgão responsável pela inscrição, o que é que acontece? Que é o órgão, no caso a PGFN, na maioria dos casos, eu debito em controle da inscrição em dívida ativa e credito em crédito a inscrever em dívida ativa. Esse procedimento tipo 1, ele necessita, para ele dar certo, que haja integração entre o órgão de origem e o órgão responsável pela inscrição da dívida ativa, que no caso aqui é a PGFN. E aí pode acontecer duas coisas: eu rejeito, e aqui estão os lançamentos, ou eu aceito, faço a inscrição. E aí como é que seria a inscrição? Eu debito transferências concedidas e eu credito crédito de curto prazo. Ou seja, o órgão de origem, ele perde um crédito. E o órgão de destino, ele vai debitar crédito de longo prazo, dívida ativa, e vai creditar VPA, transferências recebidas. Ou seja, é preciso uma sincronia. No total aqui no frigir dos ovos, se você fizer isso aqui, ó, preste atenção. Se você debaixa no 3.5 e debaixa no 4.5, o que é que você acabou fazendo? Você debitou dívida ativa e creditou crédito fiscal, que foi o lançamento que a gente fez no início dessa aula. Então, por que aqui você separou os dois? Porque você está fazendo o lançamento do órgão responsável pelo crédito e do órgão responsável pela apuração. Próximo. Agora, o fluxo detalhado, encerramento das contas. Aí no final do exercício, eu encerro as contas de controle. Avançando. Agora, você vai ver que o procedimento tipo 2 ele é bem mais simples. Então vamos lá. Primeiro eu faço o registro do crédito, aí eu debito o crédito a receber e credito o VPA. E aí já direto o que é que eu já faço? Eu debito VPD e credito o crédito de curto prazo, eu dou baixa no órgão de origem e eu faço o quê? Eu faço o registro da dívida ativa no órgão destino, que é o órgão responsável pela inscrição. Se eu anular esse débito com esse crédito aqui, você vai ver que eu vou fazer a mesma coisa, ou seja, eu vou debitar dívida ativa e vou creditar crédito fiscal porque eu fiz a inscrição em dívida ativa. Beleza, pessoal? Vamos agora para os casos especiais de escrituração. Então, quais são os casos especiais? Eu tenho atualização monetária, juros e multas. Eu tenho a baixa da dívida ativa e eu tenho as seguintes espécies: recebo em espécie, recebo na forma de bens ou direitos, abatimentos, anistias e remissões, cancelamento administrativo ou judicial da inscrição e compensação de créditos inscritos em dívida ativa. Eu tenho a reclassificação da dívida ativa para o curto prazo e ajustes para as perdas da dívida ativa. Beleza? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai passar um a um desses casos especiais. Vamos lá. Primeiro, a atualização monetária. A atualização monetária, juros e multas devem ser incorporados ao valor original escrito. Então, primeiro, eu só vou carregar juros e multas se antes de mais nada eu já tiver dívida ativa inscrita. Suponha que eu já tenho dívida ativa inscrita lá no ativo não circulante. Então você vai aumentar o valor dessa dívida ativa em função de juros e ou multas. Beleza? Então aqui você vai debitar créditos de longo prazo, dívida ativa, e vai creditar juros e encargos de mora. 4.4.2. Por quê? Porque juros é considerado variação patrimônio aumentativa financeira. Próximo. Agora, recebimento em espécie. Quanto ao recebimento em espécie, as receitas oriundas do recebimento da dívida ativa deverão observar as vinculações do crédito original. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma dívida ativa do IPVA. A cada R$100 de IPVA, metade vai para os municípios. Então, preste atenção. Não é porque aquele IPVA virou dívida ativa
que a vinculação desaparece. A vinculação é mantida, a vinculação permanece, independentemente se aquele crédito que deveria ter sido recolhido no passado se tornou dívida ativa. E aí, tal questão foi reforçada com a nova classificação da receita, que institui o quinto nível chamado tipo de receita. Isso aqui a gente vê na aula de classificação da receita quanto à natureza. Então, por exemplo, eu acabei de arrecadar dívida ativa, eu debito receita a realizar e credito receita realizada. Depois eu debito CDR, controle da disponibilidade de recursos, e credito DDR a utilizar. E aí depois eu tenho a natureza de patrimonial. Eu debito caixa e eu dou baixa em créditos a receber, dívida ativa. Recebimento de bens, preste atenção. O recebimento de bens ou direitos acarreta 1. O reconhecimento de uma receita orçamentária do ponto de vista orçamentário, com baixa do direito inscrito em dívida ativa do ponto de vista patrimonial. Incorporação do bem ou direito do ponto de vista patrimonial, com reconhecimento de uma despesa orçamentária. Então é mais ou menos o seguinte: eu tenho a dívida ativa, aí eu recebo a dívida ativa. Se você recebe, é porque a receita da dívida ativa foi realizada. Só que você recebe um imóvel no local, em troca. Se você fosse comprar um imóvel, você teria uma despesa orçamentária. Então, o que é que eu estou falando para você? Que se você debaixa na dívida ativa recebendo um imóvel em troca, você vai ter ao mesmo tempo uma receita orçamentária e uma despesa orçamentária. Só que efetivamente não entrou e não saiu dinheiro para fins patrimoniais. Mas isso, para fins de prova, é considerado uma transação que é simultaneamente uma receita e uma despesa orçamentária sem a movimentação de recurso financeiro. Beleza? Avançando. O registro deverá ser feito pelo valor do bem ou direito recebido, nos termos do auto de arrematação ou adjudicação. Qualquer que seja a forma de recebimento da dívida ativa, não poderá haver prejuízos à repartição tributária e às demais vinculações correspondentes às receitas orçamentárias. Isso é importante. Suponha que um Estado ele tem que receber recursos do IPVA. Só que ao invés de receber recursos do IPVA, ele recebe um bem imóvel no local. Ele vai ter que dar um jeito de depois fazer a repartição dos 50% que é devido para o município. Entendeu? Ou seja, não é porque ele recebeu um imóvel que ele está dispensado de respeitar a vinculação dos recursos. Aí aqui tem um exemplo. Eu realizo a receita, aí eu debito imóveis e credito dívida ativa. E agora vem a parte da despesa. Aqui eu fiz o empenho, aqui eu fiz o em liquidação, aqui eu fiz a liquidação e aqui eu fiz o pagamento, para completar o que estava faltando lá do outro lado. Beleza, pessoal? Agora a gente vai falar sobre anistias, abatimentos e remissões. Em caso de abatimentos, anistias e remissões, o ente deverá registrar baixa do crédito inscrito em contrapartida a uma VPD. Então, por exemplo, essa dívida ativa ela foi, digamos assim, abatida. Houve a anistia total, certo? Desculpa, remissão. A anistia é só das multas. Remissão é o principal mais as multas. Então, suponha que eu fiz uma remissão total da dívida ativa. O que é que você vai fazer? Você vai dar baixa na dívida ativa. Então, você vai debitar VPD, que é desvalorização, desincorporação de ativos, e vai creditar, certo? Crédito a longo prazo, dívida ativa, porque você não vai receber mais essa dívida ativa. Você deu baixa nela. Avançando. Cancelamento de dívida ativa. Muito parecido com o anterior. Você debita VPD e credita dívida ativa de longo prazo. Agora, próximo. A compensação de créditos em dívida ativa com os valores devidos pela Fazenda Pública depende de previsão legal e não poderá prejudicar a repartição tributária. A despesa orçamentária referente aos valores devidos pela Fazenda Pública deverá ser registrada como se a Fazenda tivesse efetuado o pagamento ao credor. A receita orçamentária referente aos créditos da dívida ativa deve ser registrada como se o devedor houvesse efetuado o pagamento na sua integralidade. Próximo. Reclassificação da dívida ativa, que aí envolve o seguinte. A dívida ativa, no primeiro momento, ela vai para longo prazo. A partir do momento que você sente que está chegando a hora, que houve uma negociação e que aquela dívida ativa ela vai ser realmente arrecadada
nos próximos 12 meses, da data das demonstrações contábeis, você joga essa dívida ativa para ativo circulante. Então, os créditos referentes à dívida ativa devem ser inicialmente registrados como dívida ativa de longo prazo, tendo em vista que o inadimplemento torna incerto o prazo para a realização do crédito. Caso o ente tenha condições de estimar com razoável certeza o montante dos créditos inscritos em dívida ativa com expectativa de recebimento em até 12 meses da data das demonstrações contábeis, essa parcela poderá ser reclassificada para o curto prazo. Então a primeira coisa é, no primeiro momento ela entra no ativo não circulante. A partir do momento que eu tenho elementos que eu consigo estimar que ela está próxima de ser recebida, eu jogo ela para o ativo circulante. Ajustes e perdas de dívida ativa. O ajuste de perda da dívida ativa decorre da possibilidade, da probabilidade de não realização em função de cancelamentos, prescrições e ações judiciais. A responsabilidade pelo cálculo e do registro contábil é do órgão ou entidade competente para a gestão da dívida ativa, ou seja, não é do órgão de origem do crédito, é do órgão responsável pela gestão, no caso federal, PGFN. A metodologia utilizada e a memória de cálculo do ajuste devem ser divulgadas em notas explicativas. A mensuração dos ajustes e perdas deve basear-se em estudos especializados. Tais estudos devem considerar tipo de crédito, tempo decorrido, andamento das ações de cobrança e outros fatores. O ajuste de perdas deverá ser registrado no ativo, em contrapartida a um VPD. Então você vai ter ajuste de perda de créditos e investimentos e você vai creditar uma conta retificadora, ajustes de perda de crédito a longo prazo. Importante, não se trabalha com a terminologia provisão na contabilidade pública do lado do ativo. Provisão existe, mas só existe provisão do passivo. Não existe o termo provisão para ativo na contabilidade pública. O termo que se usa é ajuste. Ajustes para a dívida ativa, certo? Ajuste de perda da dívida ativa. Então, o valor do ajuste de perda o valor do ajuste para perdas deve ser revisto pelo menos anualmente. No momento da revisão do valor do ajuste, caso o valor das perdas esperadas seja maior que o registrado anteriormente, a diferença deverá ser registrada mediante lançamento idêntico ao da Constituição. Caso o novo valor seja menor que o registrado anteriormente, a diferença deverá ser revertida mediante VPA. Ou seja, se eu consigo reverter uma perda, certo? Aí eu faço o lançamento inverso. Eu diminuo o valor dos ajustes por perda e registro uma variação patrimonial aumentativa, que é o que está aqui, ó. Ou seja, eu faço a reversão da conta que é credora, certo? Tem saldo, na verdade, inverso, né? E aí eu credito reversão de ajuste de perda VPA 4.9. Aqui, pessoal, tá todo o resumo desse último bloco que a gente estudou. Então vamos fazer as questões. Então, essas questões de agora são questões que eu adaptei, certo? Que cobraram aspectos avançados sobre a dívida ativa. Vamos lá. Ao se adotar o procedimento de registro global, sem contas de controle dos créditos em dívida ativa, não se faz o acompanhamento da fase de encaminhamento dos créditos, verdadeiro. Uma vez que o reconhecimento dos créditos pela contabilidade deverá ocorrer no momento da inscrição em dívida ativa, verdadeiro. Ou seja, se eu uso o método global, que é o tipo 2, eu não passo pela fase intermediária usando contas de controle. Próximo. Para que a contabilidade possa evidenciar com precisão e clareza o patrimônio de um ente, faz-se necessário que os valores a receber que apresentem significativa probabilidade de não realização, como os ativos que não tenham gerado benefícios econômicos esperados, sejam ajustados a valor presente líquido. Não. O que é que vai acontecer aqui? Você vai registrar ajustes por perda. Simples assim. Próximo. O ajuste é instituído para prevenir possíveis perdas financeiras derivadas da falta de pagamento dos valores devidos à fazenda. A incerteza consiste no ato da efetiva realização ou recebimento futuro, quanto no devedor, que não são determinados pela precisão. Falso. O que é que ele está falando? A incerteza consiste apenas no ato da efetiva realização ou recebimento futuro e não quanto
ao devedor, que são determinados com precisão pelas etapas anteriores à inscrição da dívida ativa. Não tem provisão em dívida ativa, não. Então, aqui, o que é que ele está falando? Ele está falando que os ajustes de perda se dá em função, tanto em função da probabilidade, quanto em função de quem vai ser o devedor. Não. Na dívida ativa, você não tem nenhuma dúvida de quem é o devedor. Você só tem dúvida se ele vai conseguir pagar. Do jeito que estava escrito aqui, dava a entender que você estava com dúvida tanto na possibilidade de receber, quanto a quem cobrar. Você não tem nenhuma dúvida de quem você vai cobrar. Tanto é que você já ultrapassou isso na fase da inscrição da dívida ativa. Então, por isso que a questão está errada. 4. A avaliação do estoque da dívida ativa consiste na classificação dos créditos com relação ao grau de risco, tipo de recuperação dos créditos conforme a fase em que os processos se encontrem. A mensuração ocorre por meio da aplicação de percentuais específicos para cada fase e tipo de recuperação nos quais o crédito seja classificado. O percentual estabelecido deve indicar a probabilidade de inadimplência. Verdadeiro. Ou seja, eu tenho aqui percentuais que eu vou calcular, certo? Com base na inadimplência, ok? Então, sem problema não é isso aí. Próximo. Ao se adotar a atualização da conta de ajuste de perda de dívida ativa, os valores inscritos em dívida ativa devem ser avaliados pelo menos anualmente. Verdadeiro. Como a movimentação dos créditos ocorre em uma frequência inferior à anual, possibilita a atualização até mesmo diária do valor, mas para fins práticos, a atualização não é suficiente, tendo em vista ser esse prazo para a divulgação das demonstrações contábeis. Verdadeiro, ou seja, se você quiser, você faz a atualização diária, mas para fins práticos, fica anual. Gabarito também está certo. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente encerra esse último bloco, que fala sobre aspectos contábeis da dívida ativa e os lançamentos. Então, a gente passou pelos principais pontos. E lembrando, as provas que têm dívida ativa e cobram nesse grau de detalhe, cobram lançamento tipo 1, que tem contas de controle, lançamento tipo 2, sem contas de controle. O lançamento tipo 1, como tem contas de controle, precisa de uma integração entre o órgão de origem e o órgão responsável pela inscrição. E o lançamento tipo 2, que é o global, também conhecido como lançamento global, ele dispensa contas de controle e ele é mais utilizado quando você tem dificuldades na integração entre o órgão de origem e o órgão responsável pela apuração. Esse era o meu recado sobre esse bloco. Fiquem com Deus e até a próxima.